Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma noite para gravar uma mensagem da parte de Deus para o nosso coração, uma mensagem bíblica que edifica a nossa alma e fortalece nosso coração, né? Louvado seja Deus pela palavra dele, que nos ajuda a ficar de pé. Amém? É uma palavra linda que eu tenho para ministrar. Rapidamente, é uma mensagem muito bonita que está em Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Diz assim a Bíblia: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Coisa linda, meu irmão. A acusação contra os escolhidos de Deus é tremendo, porque a Bíblia diz que muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E esses escolhidos, esses que o Senhor escolheu, esses que estão à disposição de Deus, o Senhor fala: quem tentará acusação contra esses escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu começo dizendo para você, meu irmão, a pessoa quando ela é escolhida por Deus, a pessoa quando ela é serva de Deus, ou às vezes, foi escolhido para um propósito, o Senhor escolheu para cumprir algo específico. Pode se levantar o mundo inteiro, meu irmão, porque maior é Deus que está conosco, maior é Deus que está com a pessoa que Ele escolheu, maior é Deus que consagrou para uma obra específica. Então, o cântico de vitória diz essa palavra, né? O que diremos, pois, a essas coisas? É uma pergunta. O que diremos, então, para essas coisas? Todos esses levantes, todas as perseguições, todas as coisas que acontecem. O que nós diremos? E aí a resposta, uma nova pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus não poupou nem se Deus não poupou nem Jesus, seu filho, o entregou ali para morrer em nosso lugar, imagina, meu irmão, tudo está na mão de Deus. Deus tem o controle, o domínio de todas as situações. E o que eu quero dizer através dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é que aqueles que estão na posição que Deus colocou, seja ela qual for, Deus ele coloca pessoas em lugares específicos para cumprir o chamado e o propósito que Ele tem. Às vezes as pessoas nem entendem por que elas estão ali naquele lugar, cumprindo aquela posição ali, mas o Senhor é o Deus que separa, é o Deus que levanta, é o Deus que abate. O Senhor é o Deus que chama, é o Deus que escolhe, é o Deus que prepara para uma posição específica, uma posição, algo específico. E quando a pessoa está ali, a Bíblia diz, quem tentará acusação contra esses? Pode acusar, pode se levantar, pode ter perseguição, calúnia, pode ter levante, pode ter o que for, meu irmão. Ninguém pode destruir, quando está em cima do propósito de Deus, debaixo do propósito de Deus. Quando está no propósito do Senhor, ninguém pode impedir, porque a Bíblia diz que agindo o Senhor, Isaías 43, 13, agindo o Senhor, quem impedirá? Então, quando Deus quer agir através de alguma pessoa, seja ela quem for, meu irmão, quando Deus
operar, quando Deus quer tratar, quando Deus quer consertar o povo, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz e acabou. E não tem ninguém que possa impedir. Eu não posso impedir, você não pode impedir. A gente não tem o poder, não tem o domínio. Porque Deus quem manda, Deus quem faz, Deus que desfaz, Ele é Deus, Ele é fiel. E interessante que fala: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele faz uma série de perguntas. Quem pode nos separar desse amor de Cristo, né? Quem pode nos separar do amor de Deus, meu irmão? Aí a Bíblia começa a dizer pra gente aqui, ó, uma série de respostas, né? Diz aqui, ó, a tribulação pode separar do amor de Cristo? A tribulação, ou seja, a perseguição, a aflição, pode te separar do amor de Cristo? Será que quando vem a tribulação na sua vida, você desanima? Vocês pensam em largar Jesus? Não, a tribulação não pode nos separar de Cristo, meu irmão. A Bíblia diz, ou a angústia. Quando a gente está angustiado, a gente tem que correr para os pés do Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa aflição, da nossa tribulação. Então a angústia pode te separar do amor de Deus? Não, não pode. A angústia não te separa do amor de Deus. A perseguição, quem te separará? A tribulação, a angústia, a perseguição? Perseguição não separa ninguém do amor de Deus, do amor de Jesus. Será que quando você é perseguido, será que quando as pessoas se levantam contra a sua vida, será que quando começa, né, a ter muita coisa para te desanimar, você desanima a tal ponto de querer desistir do Senhor? Não! O levante e a perseguição não pode me separar e te separar do amor de Jesus, meu irmão. Louvado seja Deus. Ou a fome, ou a nudez, ou a fome ou a nudez. Às vezes, né, a necessidade vem realmente física, meu irmão. Vem necessidade física, vem necessidade, o negócio aperta, a situação fica estreita. Mas nem isso pode separar do amor de Deus, porque se a gente confia no Senhor, a gente sabe que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. A gente sabe que Ele vai trazer existência que não existe. A gente sabe que Ele e nada nos faltará. Então não, a fome, a nudez não pode separar a gente do amor de Deus, aleluia. O perigo, a espada, será que quando vem a guerra, vem a luta, né? O perigo, aquele risco de alguma coisa acontecer, de você ser, né, perseguido de tal maneira. Paulo, meu irmão, a Bíblia diz que Paulo, ele ficou mais tempo preso do que realmente solto pregando, mas mesmo na cadeia ele pregava, ele falava de Jesus, ele escrevia carta para as igrejas. Ou seja, o perigo, a espada não pode separar a gente de Cristo, aleluia, nada pode separar. E ele fala, em todas, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ou seja, todo dia, meu irmão, nós somos entregues, porque a gente, né, como diz assim, a gente é feito espetáculo para o mundo, né? Servos do Senhor, mas continua, porque vale a pena. Deus é contigo, Deus é comigo, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. E a Bíblia diz aqui, ó, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus venceu antes de nós, meu irmão. Se a gente tem aflição, Ele teve primeiro e Ele venceu a aflição. Então, se Ele venceu, nós também vamos vencer. Se Ele teve perseguição, foi antes da gente, e a gente tem hoje, então Ele venceu, nós também vamos vencer, tá entendendo? Jesus, Ele passou por tudo para que a gente pudesse passar e saber que se Ele passou e conseguiu, a gente conseguiria, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer. Aí diz aqui, ó, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nada, né? Nem o hoje, nem o amanhã, nem as dominações malignas, espirituais, nem, meu irmão, a morte, nem a vida que você leva, nada pode separar você do amor de Cristo. Nem a altura, ou seja, nem as muralhas, nem as barreiras, nem a profundidade, né? Nem os problemas, nem as covas que você muitas vezes é jogado, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o nosso coração estiver em Deus, meu irmão, se Ele tiver, né, se as palavras estiverem em nós e nós estivermos nele, nós vamos orar, pedir o que nós quisermos e será feito. E o Senhor nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele dá
prosseguir. Então eu deixo essa breve mensagem. Amanhã é domingo, é dia de culto, eu vou estar trazendo uma mensagem, mais longa, uma palavra mesmo, vou estar ministrando aqui a palavra do Senhor amanhã. Mas hoje eu quero deixar essa breve mensagem que diz que o cântico de vitória: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, guarda isso no seu coração. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Se você está passando por angústia, por aflição, por medo, por insegurança, se você está passando por decepção, quantas vezes a gente passa por decepções da nossa alma, se você está passando por tristeza, por medo às vezes, sobre o que vai acontecer, qual será o futuro, se você está passando necessidade, eu quero dizer para você que Deus é um Deus que supre todas as coisas. Ele é um Deus que, se você ama, se você tem entregado as coisas na mão dele, entregado o seu coração, entregado as suas preocupações, pode deixar que ele está cuidando de tudo. Irmão, ele não é aquele amigo que bate no seu ombro e fala assim: peraí que eu vou te ajudar, e não te ajuda nada. Não, Jesus é aquele amigo, porque a Bíblia diz que ele é amigo fiel. Ele é aquele amigo que ele não só bate no ombro, mas é aquele amigo que ele fala: eu vou te ajudar e vou resolver esse problema para você. E ele entra na causa e a vitória é certa pelo nome de Jesus. Então fica firme, nada pode separar do amor de Jesus. Só quem pode te Deus é você mesmo, meu irmão. Só quem pode separar a gente do Senhor é nós mesmos. É a gente voltar atrás, é a gente desistir, é achar que não vale a pena, é a gente achar que não está acontecendo nada mudou. Mas eu quero dizer para você, há um tempo determinado para todas as coisas. Não é de hoje para amanhã, é no tempo de Deus. Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus está fazendo o melhor, Deus está preparando tudo perfeito para te entregar. Deus, ele não entrega nada pela metade. Às vezes as pessoas entregam as coisas pela metade uns pros outros, mas Deus não. Jesus, ele te entrega tudo perfeito. Ele faz tudo da melhor forma. Ele está preparando um melhor para a minha vida, para a sua vida. Espera no Senhor, confia nele, fica firme, se fortifica nessa graça, como eu gosto de falar. Eu gosto desse versículo que fala: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Porque nele, nele que a gente está fortalecido. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente estiver focado no Senhor, com os olhos postos em Deus, não é a vida nem a morte, nem as principados, potestades, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, meu irmão. Jesus morreu pela sua vida, Esse final de semana a gente está falando bastante que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele vive. Porque ele vive, nós podemos crer que há um amanhã. Porque ele vive, nós podemos crer que há mudança. Porque ele vive, nós podemos crer que ele está no controle, que ele sabe operar, que ele sabe trabalhar. Então se alegra na presença do Senhor com essa palavra, Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa se levantar, deixa te angustiar, deixa se entristecer seu coração. Mas quanto mais vierem coisas ao seu ouvido, quanto mais vierem coisas assim externas, mais você busca, mais você se prostra, mais você se humilha diante do Senhor. Porque você desce ali, abatido, desce angustiado, desce triste, desce desanimado, mas quando você levanta daquela oração, você levanta restaurado, fortalecido, com força para caminhar um pouco mais, com força para chegar onde Deus quer que você chegue. Meu irmão, Deus tem um lugar, Deus tem um propósito, Deus quer que você chegue. Não desanima. Não desanima, porque comecei essa mensagem dizendo que quando Deus chama e escolhe alguém para algo, ele vai até o fim para essa pessoa cumprir o propósito para o qual ela foi levantada, ela foi chamada. Se no meio da sua família você foi levantado, vai até o fim, porque o Senhor vai cumprir aquela palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai até o fim, não desanima. Tá difícil, não desanima, se fortifica no Senhor. Se Deus te levantou no meio de um trabalho, no meio de uma empresa, de algum lugar, para você fazer a diferença, para você alcançar vidas, está sendo perseguido, está tendo muito levante, está sendo injustiçado às vezes, vai até o fim, não desanima. O Senhor vai cumprir o propósito para o qual Ele te colocou nesse lugar, meu irmão. A gente perde batalha porque nós voltamos atrás. Quem é guerreiro, quem é corajoso, quem não volta atrás, Jesus ele vai na frente, porque Ele é o Deus que peleja por nós. Só que Ele quer o exército guerreando com Ele não quer, que a gente fique de braços cruzados. Ele quer que a gente não desista,
que a gente não volte atrás. É só isso que Deus quer de mim e de você. Se até o fim, já está bom. Se você perseverar até o fim, Deus poderá cumprir os propósitos que Ele determinou para a sua vida. Então persevera até o fim, porque nada pode separar a gente desse amor. Nada vai separar a gente do amor de Deus. Ninguém pode te afastar do Senhor. Nem a decepção com o homem. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu me decepcionei com o homem. Não, irmão, o homem te decepcionou, mas Jesus Cristo nunca decepcionou a gente. Jesus Cristo nunca abandonou a gente. Jesus, muito pelo contrário, Ele está sempre nos surpreendendo. Fazendo além daquilo que a gente imagina ou espera. Então, prossegue, vá em frente, seja guerreiro do Senhor. Não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai, às vezes ficar meio assim, meu Deus. E se você olhar para o lado, ficar preocupado demais, você também pode parar. Mas olha para o foco, olha para o Senhor. Uma vez eu ministrei uma palavra e agora o Senhor trouxe a minha memória aqui, onde fala que numa Olimpíada, de corrida, Olimpíada ali, quando a pessoa vai correr, tudo. A pessoa que corre, ela tem que correr, ela tem que ter o foco de chegar naquela linha de chegada lá. Se alguém cair do lado dela e ela parar, ela não vai chegar. Se tiver tendo uma briga, qualquer coisa, e ela parar, ela não vai chegar. Aí assim é o servo de Deus. Se alguém ficou para trás e você parar, você não vai chegar. Você tem que prosseguir orando, jejuando, pedindo a Deus força, pedindo a Deus ajuda pelas pessoas. Não estou falando para você abandonar ninguém, eu estou falando de uma corrida, de uma coisa física, no sentido de que a gente não pode parar. A gente tem que estar sempre olhando para frente, olhando para o alvo. O alvo da pessoa que corre é o quê? Chegar, ultrapassar a linha de chegada, e o nosso alvo é Cristo. Então não perca esse foco, não perca esse alvo. Nada vai separar você do amor de Jesus, só quem pode separar é você mesmo. Então que você se fortaleça, que você se fortifique aí nessa palavra, que você guarde essa mensagem no seu coração, Romanos 8, 31 ou 39, que é o que eu estava ministrando aqui, e que Deus te dê força e ânimo. Excelente final de semana para você. Amanhã eu trago mais uma mensagem aqui da palavra de Deus, acompanha aí para você ser fortalecido, ser edificado. Que Deus fortifica você, que Deus abençoe você, sua casa, guarde, dê grandes livramentos, e que você possa entender que ninguém vai te separar de Jesus. Não pode culpar as pessoas para nada, meu irmão, a culpa é só nossa. Se eu achar que eu tenho que parar, a culpa foi minha, não foi de ninguém, não foi de nenhuma situação, porque a Bíblia acabou de dizer pra gente que nada pode separar a gente do amor de Deus. Então, vamos adiante, porque a vitória é certa, porque o sangue de Jesus foi derramado por nós naquela cruz. Amém? Deus abençoe vocês, que a paz esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.